Aleluia. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor, porque o Senhor é aquele que realiza em nós tanto querer quanto realizar a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas. O Senhor é fiel para completar até o dia de Cristo. Obrigado porque o trabalhar de Cristo está nos moldando, nos deixando cada vez mais aperfeiçoados, mais parecidos com o Senhor. Eu te louvo e te agradeço, porque não vai faltar graça, não vai faltar ensinamento, não vai faltar a tua mão a nos guiar todos os dias, para que a tua obra se complete em nossas vidas. Como nós cantamos, Senhor, faça como quer em nossas vidas, porque nós nos colocamos diante do Senhor com humildade, deixando que o Senhor possa trabalhar em cada coração, Pai. É a nossa oração. Pode nos moldar, Senhor, pode nos moldar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Podemos assentar, glória a Deus. Muito obrigado, meus queridos. Glória a Deus. Eu creio que depois que Deus lhe salvou através do sangue de Cristo na cruz, Ele continua desejando fazer a obra na sua vida, fazer algo na sua vida. Ele quer continuar moldando você. E quando a gente imagina a palavra moldar, a gente imagina até uma obra de arte, por assim dizer. Não é? Um artista, ele pega o barro, ou ele pega o gesso, e ele faz uma obra de arte, moldando, fazendo uma estátua, e assim por diante. Essa que é a ideia. Deus, ele quer também nos moldar, só que do jeito dele. Ele quer que a gente seja do jeito que Ele quer que a gente seja. Amém? Todo cristão deve ter coragem de abrir mão da sua própria vontade. Todo cristão deve abrir mão dos seus projetos próprios. Porque Deus, de fato e de verdade, tem uma obra específica e do jeito que Ele quer para cada um de nós. Amém? Então Deus deseja nos moldar, levando as nossas vidas, irmãos. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a casa do oleiro. A visão que Jeremias teve, onde Deus diz assim para ele: desce até a casa do oleiro, eu vou te ensinar algumas lições. O que é o oleiro? O oleiro é aquele que mexe com barro, que faz geralmente vasos ou peças de barro, tá certo? É um lugar simples, é um lugar provavelmente onde precisa ter barro e precisa ter água. É a matéria-prima que o oleiro sempre vai usar. É um lugar muito simples, mas é um lugar de aprendizados profundos. Se você abrir o seu coração, Deus pode marcar a sua vida hoje. Pode ser um marco na sua vida hoje, porque ser levado à casa do oleiro foi um marco na vida de Jeremias, tá bom? Então eu quero mostrar para você. Feche seus olhos novamente, mais um pouquinho, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado. Queremos nos apresentar aos corações disponíveis. Oh, Pai, eu sei que o Senhor pode e tem o poder de mudar e moldar cada vida. Nós queremos nos apresentar humildemente, sem reservas, sabendo que o Senhor é poderoso para nos levar a um patamar muito mais alto, algo muito mais poderoso. É o que nós desejamos que o Senhor faça nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então na casa do oleiro, eu vou lhe falar um pouquinho sobre isso. Na casa do oleiro, na oficina do oleiro, a gente vai entender que o barro que vai ser moldado, ele é lavado. Primeiro ele é lavado. Ele precisa, não pode ser um barro qualquer, não pode ser um barro contaminado. Por incrível que pareça, o barro já é algo mole, não é? Mas ele precisa passar água por ele, porque ele precisa ser modificado. Então ele precisa primeiro ser lavado, depois ele precisa ser amassado, depois ele precisa ser deposto. Deposto é tirado do lugar de barro dele, entendeu? Porque o barro, para ser um barro, ele tem que estar num lugar muito, muito úmido. Então ele precisa ser retirado para ser colocado numa espécie de uma cova, num lugar seco. Então repare, ele é lavado, ele é amassado, depois ele é deposto do lugar dele, até ele ficar calmo. O barro precisa acalmar, tá bom? O barro está nervoso. Primeiro que ele estava sujo. Aí ele precisou ser lavado, certo? Aí depois, lavou, vai ficar água. Não, aí colocou na cova. Vixe, vou morrer? Não, é só para você ficar calmo. Não é? Quando a gente fala depor alguém de um lugar, é tirar
do lugar que ele está acostumado a ficar. Então é muito bom quando Deus nos tira de alguns lugares. Ele está nos depondo de alguns lugares. Para quê? Ele quer te levar a lugares maiores. Lugares maiores. Amém? Glória a Deus. Então o barro, irmãos, ele é trabalhado sobre a mesa do oleiro. Você já viu alguns filmes? Eu acredito que você já tenha a imagem. Põe a primeira imagem só para os irmãos verem o oleiro trabalhando num vaso de barro. O que acontece? O barro ele é trabalhado sobre a mesa do oleiro. E depois ele precisa necessariamente ser dessecado. Dessecado é tirar toda a umidade. Toda a água precisa sair dele. Todo resquício de impureza também vai sair dele. Mas depois, uma outra fase, ele vai ser pré-cozido. E depois ele vai ser cozido no forno. Às vezes, o vaso dá errado. O oleiro está fazendo, então ele percebe que entrou uma pedrinha, ou entrou um ar, ou ele não pegou a forma direita. Sabe o que ele tem que fazer? Desmanchar e fazer de novo. Olha que interessante, mas às vezes ele passou da fase de ser lavado, de ser deposto, de dessecado, ele está no forno, mas quando ele está no forno, ele aparece uma rachadura. O que acontece? Não vai prestar. Ele tem que pegar o martelo e quebrar tudo de novo. Dá um trabalho, retrabalho dá trabalho, viu? Então ele tem que quebrar tudo de novo, faz um pó para entrar de novo no processo. Então, esses processos, eles nos falam ao coração sobre algumas coisas. Deus quer trabalhar as nossas vidas e nos levar para um fim muito valioso. A gente tem uma declaração que a gente fazia de Joel Osteen. Não se preocupe em colocar não. Que ele falava justamente que nós somos adequados no reino de Deus, nós somos valiosos no reino de Deus. Você tem um valor no reino de Deus, mas Deus sempre quer te levar a algo muito maior. A algo maior porque Ele conhece o seu potencial. Amém? Ele colocou a essência dele em você porque Ele quer te levar a algo muito maior. Ele não quer que você estacione na sua vida. Deus, Ele não tem prazer em quem retrocede, diz a palavra. Você precisa ter coragem e sempre avançar. Amém? Mas na casa do oleiro, você precisa sentir que quando Deus te leva para o lugar, quando Ele faz um convite para você descer, não é subir, é descer a casa do oleiro, você precisa entender que o grande Criador, o teu grande Salvador, Ele está trabalhando na sua vida. Vamos ler um texto que você nunca leu, está na Bíblia, mas eu sei que você nunca leu, que você passou batido, você vai ler agora comigo, você vai falar, meu pai estava na Bíblia. Números, capítulo 31, no verso 23. Olha que coisa linda. Tudo o que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia se purificará com água purificadora. Mas tudo o que pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Deixa aí um pouquinho o texto. Eu queria que você olhasse nele de novo, lê baixinho aí, vê se o Espírito Santo consegue falar com você. Ele consegue, vê se você consegue entender o que o Espírito Santo está falando aí. Ele quer nos levar a um momento de um amadurecimento, onde a gente seja lavado, onde a gente seja provado, onde a gente tenha um amadurecimento diferenciado diante do Senhor. Eu vou ler de novo. Tudo o que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia se purificará com a água purificadora. Mas tudo o que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Entre outras coisas, o texto está dizendo que Deus nos chama primeiro para uma purificação, depois para um amadurecimento. Amém? Ele primeiro purifica a sua vida, Ele te tira do lamaçal. A Bíblia diz que Ele nos tirou, não é? De um lamaçal e colocou os nossos pés sobre uma rocha firme, altaneira. Que coisa linda. Olha só, Ele tira você de lugar sujo, de um lugar imundo, do lixo,
Mas agora Ele deseja que você comece a trilhar um caminho de amadurecimento. Se você parar no caminho só da purificação, somente 50% da obra foi feita na sua vida. Talvez você chegue no céu, mas imagine chegar frustrado, sabendo que Deus não pôde completar algo na sua vida, não por falta do poder de Deus, mas porque você não deu oportunidade. Então, Deus quer te levar a um amadurecimento. Ele quer nos levar a ter uma sabedoria, um crescimento, uma estrutura espiritual, onde o que está dentro vai mudar tudo o que está por fora, tá certo? Toda a sua vida, a vida do homem, da mulher, dos cristãos, Deus está interessado, está muito, muito interessado em nos moldar. A gente tem uma máxima que a gente até canta, não é? Deus não escolhe os capacitados, mas de fato Ele capacita os escolhidos. Amém? Amém? Ele te escolheu, mas Ele tem o desejo de capacitar você. Ele não quer que você fique parado. Glória a Deus. Aleluia. Então, Ele nos salvou, mas Ele quer nos levar, diz a palavra, ao pleno conhecimento da verdade. Ele não quer que você fique estacionado. Ele não quer que você fique parado nos seus planos. Todo homem, em algum momento da sua vida, ele vai precisar fazer alguns questionamentos. Ele vai falar assim: os meus planos, eles vão me levar até um certo lugar, mas um certo lugar limitado. Agora, quando eu resolvo e quando eu tenho coragem de abrir mão dos meus planos, o que acontece? Deus, ele fala assim: eu posso te levar muito mais longe, muito mais profundamente. A gente diz assim, a nossa melhor versão, ela se encontra sempre em Deus. Porque em Deus nós vamos ser mais capacitados, em Deus nós vamos ser mais poderosos. A Bíblia diz que em Deus nós faremos até proezas. A Bíblia diz que em Deus nós podemos vencer obstáculos, amém? Então, a minha versão comum, o que ela faz? Ela é limitada. Ela vai chegar até um lugar. Você já se frustrou com os seus planos? Já aconteceu de você dar a volta e você falar assim: eu estou meio insatisfeito? Quando o homem chega nesse momento de angústia, de insatisfação, geralmente é porque ele trilhou os seus caminhos por muito tempo. Porque é impossível você trilhar o caminho de Deus, estar no centro da vontade de Deus e estar angustiado, estar insatisfeito. É impossível. É impossível você estar fazendo exatamente aquilo que Deus quer e você ter um vazio dentro de você. Um vazio existencial. É impossível. Quando nós estamos frustrados, chateados, desanimados. Eu queria até falar para os homens, às vezes algumas situações onde você fala assim: eu estou estressado com o meu serviço, eu estou cansado demais. Às vezes nem é isso. Às vezes não é tanto os afazeres, mas é justamente quando a gente se afasta muito do sobrenatural de Deus e mergulha só na vida natural. Só na vida de ganhar dinheiro, de pagar boleto, de pagar conta. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para isso. As consequências de estar nesse século, nesse sistema, a gente precisa passar por tudo isso. Mas Deus nos chamou para algo muito mais nobre. Ele tem propósitos muito maiores na minha vida e na sua. Amém, meus irmãos? Então, Ele te salvou para te levar a um pleno conhecimento. Então, em alguns momentos da nossa vida, nós vamos ser levados a um convite que Deus nos faz. Ele vai falar assim: filho, desce à casa do oleiro. Eu vou te ensinar algumas lições lá. Eu preciso talvez quebrar você. Talvez eu preciso amassar você. Talvez eu preciso purificar de novo, passar no forno. A gente precisa entender todas essas nuances. Mas quando Deus nos formar verdadeiramente, a gente vai manter um coração de criança, mas uma maturidade de um homem, de uma mulher adultos. Amém, queridos? Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 6 e 7. Diz assim: porque Deus que disse, das trevas
resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Diga amém, diga glória a Deus. Se manifeste se você está vivo e se você nasceu de novo. Que você não está lendo a revista Contigo, tá bom? Então você está lendo a palavra aí, se alegra aí. Vamos ler o verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia. Vasos de barro. Por quê? Porque a glória sempre vai ser de Deus. A glória não é para os homens. Amém? A Bíblia diz que a nossa glória, a porção da nossa glória é conhecer o nome de Jesus. Agora você precisa entender que toda a glória pertence a Deus. Não é de nenhum homem, não é de um pastor, não é de um ministro, não é de um missionário. Toda a glória pertence a Deus. E a Bíblia diz que Ele não divide com ninguém a sua glória. Nós somos obreiros para que a glória dele seja cada vez mais resplandecida diante do mundo. Mas eu quero que você perceba, a glória de Deus é que deve aparecer. Quando Deus nos chama à casa do oleiro, Ele está falando assim, algumas nuances particulares suas precisam começar a desaparecer. Algumas facetas muito pessoais. Aquele cuidado exacerbado que nós temos conosco mesmo, com o nosso nome. Sabe, às vezes até aquele cuidado, como que é aquela palavra? Pisar em ovos, que a gente fala? Quem me ajuda aí? Como que a gente fala? Quando a pessoa é muito delicada? Fala alto, Simone. Melindrosa, isso. Uma pessoa melindrosa, ela está sendo convidada a descer a casa do oleiro. Porque o melindroso, ele não pode completar a obra de Deus. Um melindroso não pode fazer a obra de Deus decentemente. Por quê? Porque o melindroso, ele se ofende rapidamente. Sim ou não? Sim ou não? Então, nós precisamos aprender a criar uma estrutura em nossas vidas. A gente fala assim, a gente precisa até criar um casco um pouco mais duro. Porque se alguém falar alguma coisa, a gente não fica chateado. A gente não pare no meio do caminho. A gente não ponha tudo a perder, porque alguém não foi agradável aos nossos olhos por alguma palavra, por um gesto, ou por uma omissão. Então, a melindre é algo que não é divino. É algo que como se o oleiro estivesse trabalhando na gente. Ele trabalha, não sei se você já viu a máquina que ele trabalha, mas ela tem pedal, né? Ela tem um pedal que faz o negócio girar, depois ele põe uma trava se ele quer parar o vaso ou se ele quer girar o vaso. É bem legal o negócio. Depois eu vou te mostrar uma foto. Põe de novo a foto dos irmãos aí para eles verem do irmão fazendo aí. Esse irmão chama o irmão Aparício. Ele mora na inteligência artificial. A mãe dele chama ChatGPT. Então, se você está nas mãos do oleiro, ele está girando aquele vaso, ele está fazendo, daqui a pouco ele encontra uma pedrinha. Ele fala uma pedrinha, um torrão. É um torrãozinho que não derreteu. Ele fala, não vai ter jeito. Vai estragar. Era um torrãozinho de melindre. Ou de um cuidado exagerado de si mesmo. Onde você se chateia com qualquer coisa. Onde o pastor ou alguém vai falar alguma coisa, você chateia. Onde você influencia mal os seus filhos. Porque você já deveria ter uma alma livre, mas às vezes a sua alma é pesada ainda. Você reclama de pessoas, você critica pessoas. Então Deus está querendo formar um vaso, mas quando encontra uma pedra, não vai prestar. Porque eu preciso de um vaso, Deus está falando, eu preciso de um vaso hermético, fechado. E se tiver uma pedrinha lá embaixo? Se eu colocar uma água pura, ela vai esvaziar. Se eu colocar um ouro, ele não vai reter, não vai conter. Você está entendendo? Então Deus, Ele quer nos tratar. Seja quais forem as nossas mazelas.
a gente precisa descer de vez em quando para Deus nos tratar de novo. Então, peraí, Ele quer que algumas coisas comecem a desaparecer da nossa vida. Desaparecer, literalmente. Para quê? Para que Cristo apareça. João Batista ele falou, né? Convém que ele cresça e eu diminua. Que coisa linda. Estava ali os dois, mas ele estava entendendo o chamado. Não, eu só sou um precursor, eu só estou preparando o caminho, mas convém que ele apareça. Que bom seríamos se nós cristãos tivéssemos toda essa filosofia tão maravilhosa de vida. Convém que ele cresça. Convém que ele cresça. Eu preciso deixar o meu jeito. Irmãos, eu preciso deixar de ser chato. Eu preciso ser um cara legal, sabia? Vocês precisam olhar e falar, o pastor está cada vez mais legal, mais gente boa. Nossa, mas não é a gente boa popularzão para agradar todo mundo. Uma pessoa que seja boa para a sua vida, para o seu ministério, ajudando você, uma pessoa de Deus. Eu quero ser assim. Você quer ser assim também? Vamos descer a casa do oleiro? Vamos descer a casa do oleiro? Vamos deixar Deus tratar? Vamos olhar para Deus, me quebra, pode me quebrar, me faz de novo, me faz de novo. Então, Deus, Ele nos chama para que a gente permita que Ele faça a obra do jeito que Ele quer, não do jeito que Ele quer. Por isso que a gente fala, a gente está nas mãos do oleiro. Isaías 64, verso 8. Isaías 64, 8 diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Diga amém. Glória a Deus. Quando eu olho para Ele e faço assim, Deus, faz em mim, faz o Teu jeito, faz a Tua vontade, faz o Teu querer. A gente cantou, faça como queres. Faça como queres. Abre a mão do seu jeito, deixa Deus te transformar. Deixa Deus te transformar. Você vai encontrar a sua melhor versão. Você vai um belo dia você vai acordar e você vai se ver plenamente satisfeito. No centro da vontade dEle. Uma satisfação indescritível. Onde você poderia dizer assim, Senhor, pode me levar agora, pode me arrebatar agora, eu posso morrer agora. Eu estou pleno no Senhor, eu estou pleno em te conhecer. Olha que coisa boa. Agora imagina se a gente fica resistindo. A gente fica com o nosso jeito. A gente fica com o nosso jeito, com as nossas memórias. A gente fica com as nossas memórias, não é? O barro é interessante que ele tem memória, sabia? Existe um aspecto científico, é como se fosse um caminho geológico. O barro ele faz alguns caminhos, até o vaso. Se você criou ele de um jeito, depois para quebrar e refazer, ele fica insistindo para ser daquele jeito de novo. Acredita? É forte isso. Por quê? A pessoa ela fica insistindo. Não, Deus, eu era assim. Me faz assim. Meu filho, eu quero te refazer. Eu quero tirar essa tua angústia. Eu quero tirar esses seus problemas. Eu quero tirar essa tua falta de admiração por você mesmo. Você tem que se admirar. Você tem que se gostar. Tem que se amar. Eu falo isso todas as vezes. A gente tem que ser feliz com a obra que Deus tem para as nossas vidas, com aonde Ele nos colocou. Lembra as frases que o pastor gosta de falar aqui? E você fica colocando, às vezes você esquece, né? Você fica colocando até outras frases, mas eu queria que você lembrasse algumas coisas, porque tudo faz sentido. As melhores pessoas, elas estão do nosso lado. Deus coloca nas nossas vidas as melhores pessoas. E as pessoas, elas ficam na cabeça pensando assim, não, eu preciso estar em outro lugar. É lá que é o meu lugar. Deus, Ele te trouxe aqui. Deus, Ele te coloca no meio das pessoas que você deve ficar, do pastoreio que você deve estar, porque Deus, Ele tem um interesse muito, muito grande de fazer uma obra na sua vida. Amém? Glória a Deus. Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, a partir do verso 2. Olha que interessante. Eu quero que você entenda, aqui existe um contexto de Israel, Deus tentando trabalhar com o povo. E ainda que ele fale com Jeremias, ele estava querendo falar com o povo precisava se converter.
era não só para Jeremias, mas para todos descerem à casa do oleiro. Ele diz assim: dispõe-te ou levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia do barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Diga amém. Põe outra figura aí do vaso que quebrou. Um vaso que quebra é aquilo que eu falei. O vaso quebrou, não tem problema. O irmão Aparício, que mora na Iá, ele pegou o martelo e ele falou: não vai ter jeito, tem que quebrar. Você viu que tinha um rachado aí nesse vaso? O vaso estava até pegando uma forma, mas rachou. O que pode ter sido? Eu não sei. Pode ter sido algo que Deus está querendo tratar há tanto tempo, mas às vezes as pessoas não deixam Deus tratar. Eu creio plenamente que Deus tem o poder de tratar e resolver coisas. Eu creio que Deus pode fazer milagres. Então a igreja confundiu hoje, fica achando que Deus vai fazer no tempo dele, não é? Tem coisas que Deus quer fazer urgente. E Ele só não fez porque a gente não deixou. Então a gente precisa deixar Deus fazer. Deus sempre está trabalhando, Deus sempre está falando, Deus sempre está... Se você estiver sintonizado, você sempre vai ouvir a voz de Deus. Então, tem coisas que não eram para acontecer, mas se aconteceu, Deus, eu quero te dar uma boa notícia, Deus não despreza o vaso. Amém? Ele vê os vasos, mesmo os vasos com defeito, ele fala assim: não tem problema, eu vou te refazer, eu vou fazer de novo. Ninguém é desprezado no reino de Deus. No reino de Deus, todos nós temos o nosso lugar. Amém? Mas o que nós precisamos fazer? A gente precisa interagir com o reino. Interagir com a vontade de Deus. Deus quer fazer algo, então deixa Deus trabalhar na sua vida. Crie marcos na sua vida, crie alguns decretos, alguns contratos onde você mesmo não possa quebrar. Fala assim: eu não vou voltar a ser a pessoa mesquinha que eu era. Olha que interessante. Eu não vou voltar a ser o marido pesado e chato e não abençoado que eu era. Eu não vou voltar a ser essa pessoa triste, que fala mal das pessoas, que não influencia bem os filhos. A gente precisa colocar uns decretos na nossa vida e dizer assim: eu vou mudar daqui para frente. A gente sempre fica falando: faça, né, Deus? Ó Deus, faz alguma coisa. Ó Deus, vem fazer. Ó Deus, muda a minha vida. Deus já mudou, Deus já fez todas as coisas. A nossa ação interagindo com a fé e a palavra que vai mudar a nossa situação. Amém, meus irmãos? Então você precisa descer a casa do oleiro. Nós precisamos descer a casa do oleiro. E como ele diz: eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Então, como eu disse no começo, primeiro ele lavou o barro, depois ele amassou o barro, depois o barro é colocado de lado. Por vezes Deus vai colocar você quietinho, porque Deus não quer que você faça nada. Às vezes a gente está num ativismo tão grande e Deus está falando assim: eu só quero você quietinho, eu só quero você aprendendo. Quantos ministros a gente ouviu falar, né, Will? Né, pastor Roberto? Quantos ministros do Verbo da Vida que já eram pessoas formadas em outros ministérios, eles vieram e falaram assim: eu vou ficar quietinho, fazer o rema há 2 anos, nem ministraram sequer. Eu lembro de alguns ministros falando assim: pastor, eu posso ministrar, eu tenho um chamado, posso ministrar durante esse tempo? Eu falei: não, esse tempo é para aprender. E alguns não aceitam isso, não é? Mas é justamente quando Deus está muitas vezes fazendo isso. Ele está colocando para que você fique calmo, para que você reaprenda algumas coisas, para que algumas coisas sejam recicladas na sua vida. Deus, ele não está desprezando, mas ele está te descansando, porque ele quer te preparar para algo maior. Agora eu pergunto você: e se a gente pular etapas de Deus na nossa vida? Eu pergunto: ele vai poder nos usar?
a gente sempre vai voltar para um grande problema. A gente vai voltar para uma lição que foi mal aprendida, ou a gente quis pular. É assim ou não é? É desse jeito. Então Deus fala, volta lá, desce de novo. Tem uma instrução que você precisa aprender. Tem algo que eu quero imprimir no seu coração. Então o barro é amassado, depois ele é colocado de lado. Fica lá, acalma. Vai saindo os arzinhos, né? Ele fica muito inchado, o ar vai saindo, depois ele fica mais calmo. Não vai endurecer totalmente, mas depois ele vai ser moldado. Olha que interessante. E quando ele é moldado, volta na figura do Aparício moldando o vaso. Olha só que interessante. Você percebe que as marcas do oleiro ficam no vaso? Deus, ele começa a deixar marcas em você. Marcas da construção, do remolde dele na sua vida. Amém? Olha só que interessante. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Se você dá uma oportunidade para Deus refazer alguma coisa que Ele não fez bem na sua vida, não é humilhação. Não é voltar atrás. Não é atrasar a vida. Pelo contrário, Deus está te preparando para algo muito maior. Para algo muito maior. Olha que interessante, Ele começa a deixar você ser moldado e marcado. Quem está aprendendo alguma coisa? Então dá um sorriso para mim, para ficar mais leve. Ai, tá pesado aqui. Todo mundo tá me olhando feio. Que chabão, né? Marcão, você é uma bênção, viu? Tem segredinho aqui, né? Levanta a mão aí, Marcos. Levanta a mão. Ó, o pessoal ali, ó. Ó, quem quiser o chá do Marco dele ali, ó, viu? 2 litros ele cobra R$60. É coisa boa demais. Aleluia. Quando Deus nos convida, Ele está nos considerando ainda seus filhos. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você percebe que não existe mais nenhum favor de Deus, nada acontece, talvez Deus esteja, entenda o que o pastor vai falar, Deus esteja lhe tratando como um bastardo. Mas a Bíblia diz o contrário, não é? Toda correção, quando Deus nos chama para uma correção ou para uma melhora, significa que Ele ainda nos considera como filhos. Ele tem expectativa na nossa vida. Então, Ele sempre vai se mover nessa convocação. Ele sempre vai nos levar, ou Ele quer nos levar para o que realmente importa. Talvez 80% do que a gente faz na nossa vida realmente não importa. Talvez a gente se preocupe com coisas que Deus está falando. Ei, isso pode esperar. Tem algo mais essencial na sua vida, não é? O Senhor, Ele sempre nos chama para ser moldados, transformados, amadurecidos. A Bíblia diz que Ele não quer que a gente seja mais meninos, nem meninas inconstantes. Mas o quê? Ele quer que a gente alcance uma maturidade perfeita, uma varonilidade perfeita. Ele quer que a gente chegue numa maturidade onde Deus de fato possa contar conosco, não é? É interessante a gente perceber isso. A gente às vezes usa muito o exemplo da empresa. Quem trabalha em empresa aqui e tem chefe? Levanta a mão só para eu ver. Quem trabalha em alguma empresa e tem chefe? Beleza. Quem não trabalha em empresa e é autônomo? Quem é dono do seu negócio? Beleza, maravilha. Maravilha. Quem está desempregado? Só pode ser, né? O restante, né? Beleza. Quem não sabe da sua vida, né? Quem não sabe quem é, né? Quem sou eu? Eu vou te dar um livro de Shakespeare para você ler, talvez, né? Vamos lá. Quando o chefe briga conosco, quem já tomou pito do chefe? Beleza. Aí o que você faz? Você fala assim, na sexta-feira, né? Você olha assim para ele. Ninguém nunca falou assim comigo. Tchau. Fui. Segunda-feira, não apareço aqui. E assim que você sai. Não é assim que você faz? Quem falou no coração? Era a minha vontade essa. Mas você não faz isso por quê? Porque ele precisa contar, ele precisa saber, e você, na verdade, você está refém do seu salário. Não é verdade? Às vezes a gente é mais fiel no trabalho do que com Deus. Porque tem pessoas que por muito menos, elas no dia seguinte falam assim, não vou mais na igreja.
Estou chateado por isso. Magoei. Não é assim? As pessoas falam. E eu não entendo qual a questão, mas é como se elas pudessem se desvencilhar de Deus, né? Eu não quero mais Deus. Presta atenção. Deus, Ele nos molda para que a gente seja confiável e para que Ele possa nos usar até para obras maiores. Um vaso, presta atenção, quando Deus está moldando um vaso, ou quando o oleiro está moldando o vaso, se Ele for fazer um vaso maior, porque tem vasos que são maiores, né? Ele não pode fazer o vaso de uma vez, porque ele não vai se sustentar. Ele precisa fazer uma parte, aí ele deixa secar um pouco. Depois, se estiver firme, aí ele faz a outra parte. Dali a pouco, talvez no mesmo dia, ele consiga colocar a última parte, porque uma parte que já está seca vai dando sustentação para a outra. Amém? Tem fases da nossa vida que Deus vai fazendo assim. A gente tem que se mostrar confiável para que Ele possa fazer coisas maiores. Sim ou não? Fala de um princípio de eu ser fiel no pouco e Ele me colocar no muito? Sim ou não? É desse jeito que funciona. Então, Deus está chamando para que a gente entre numa maturidade. Para quê? Para que Ele possa fazer coisas maiores na nossa vida e no nosso ministério. Então, Deus faz desse jeito. Ele trabalha naqueles que Ele quer usar. Se Ele está te chamando para trabalhar na sua vida, é porque Ele quer trabalhar na sua vida, porque Ele quer te usar. Então, o que a gente precisa fazer, meus irmãos? A gente precisa tirar, descer a casa do oleiro, é permitir que Deus nos mostre e a gente tire tudo aquilo que desagrada a Ele. Toda a imaturidade, tudo aquilo que depõe contra a nossa fé, exemplo, meninices, invejas, a soberba, talvez, os sentimentos de inadequação. Nós somos justiça de Deus, temos que entender que somos aceitos, mas tem pessoas que têm dificuldade para entender isso. Críticas, reclamações, murmurações, Deus quer tirar tudo isso da nossa vida. A gente precisa ter uma fidelidade tão grande uns com os outros, ao ponto de que, quando o seu nome estiver na minha mesa, saiba que a gente só vai estar falando bem de vocês. A gente precisa ter esse entendimento. O apóstolo Paulo, ele, no caminho de Damasco, ele encontrou o Jesus que ele perseguia. Que ele perde a sua visão naquele momento. Depois de uns dias ele é levado a Ananias, um servo, que ora para que a visão volte para ele. Ananias fica um pouco com a pulga atrás da orelha, fala assim: Senhor, esse homem aí perseguiu a igreja, né? É isso mesmo que o Senhor quer que eu faça, orar por ele? E Jesus fala assim para ele: pode orar, porque ele vai ver o quanto importa, né? Sofrer pelo evangelho, mas de fato e de verdade eu vou fazer dele um instrumento nas minhas mãos. Um vaso de bênção nas minhas mãos. Amém? E de fato e de verdade, o apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que foi amassado para que ele pudesse ser verdadeiramente transformado pelo oleiro. Irmãos, preste atenção, se a gente não provar um crescimento na obediência ou naquilo que a gente é amassado, naquilo que a gente é ensinado, eu queria só que ficasse bem claro, Deus não te leva, nós não cremos que Deus nos leve a um sofrimento para aprender. Mas a Bíblia tem uma outra doutrina muito boa. Ela diz assim que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Olha que interessante. Você vai aprender a obedecer. Existe um peso, talvez, na obediência, na disciplina, naquilo que Deus coloca sobre a sua vida. Seria uma forma de Deus amassar você. Tá certo? Seria uma forma de Deus moldar você. Mas a gente crê que não existe um sofrimento para que Deus te ensine algo. Por exemplo, a gente não crê que Deus vai te dar uma doença para te ensinar alguma coisa. Porque de fato e de verdade Ele levou na cruz toda a dor, toda a enfermidade.
ele apregoou na cruz do Calvário, doença é por causa do pecado, mas de fato e de verdade ele nos leva a aprender com as situações. Eu posso aprender em todas as situações. A Bíblia fala para eu, inclusive, ter gratidão, não pelas situações, não é? Eu não vou agradecer pelo sofrimento, mas ser grato dentro do sofrimento. Ainda que eu esteja com alguma dificuldade, ainda que eu esteja com algum problema na minha vida, eu preciso ter gratidão a Deus. Não fale somente ser grato. Eu preciso ser grato. Não, fala grato a Deus. É gratidão a Deus. Devemos gratidão a Deus, é somente a Ele. Não é só gratidão. Não, é gratidão a Deus. Tem que falar bem claro. Então, presta atenção. Nas provações, nas situações, nas adversidades, eu posso entender que Deus pode estar me moldando. Amém? Agora, Deus não vai colocar um sofrimento para te ensinar. Agora, tem gente que sofre por coisas erradas que faz. Tem gente que está sofrendo porque come mal, porque se alimenta mal, porque dorme mal, porque não tira o olho de tela. Tem gente que está com dificuldade financeira porque não tem disciplina financeira na sua vida. Então, tem gente que está sofrendo por coisas mesmo que vocês plantam, que o ser humano planta. Agora nós precisamos entender que Deus, o sofrimento segundo Deus, é você seguir a palavra, seguir os preceitos, seguir a vontade dele. Amém? Pastor, então quer dizer que não tem dificuldade na nossa vida? Claro que tem dificuldade. Mas nas dificuldades, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Ele sempre vai nos moldar em todas as situações. Pastor, eu posso crescer nas dificuldades? É lógico que eu posso. Eu fico mais amadurecido. Eu fico mais resiliente, eu fico mais equilibrado, eu fico mais calmo. Você lembra antigamente como você ficava nervoso quando faltava um dinheiro para você pagar a conta? Você começava a ficar nervoso, ficava tremendo, não é assim? Agora melhorou? Não melhorou, né? Para alguns melhoraram, né? Para alguns melhoraram, para outros não, né? Jesus amado, ajuda isso. Mas qual que é a ideia? A gente vai aprendendo com as situações, fica calmo, a gente vai entendendo que Deus sempre vai nos suprir. Ele sempre vai ter um caminho, Ele sempre vai ter uma porta. Amém? Então, nosso Deus, perdão, Ele quer nos moldar até que Jesus seja formado em nós. O Senhor quer nos moldar de forma para dentro. Amém? Irmãos, Deus quer colocar você em coisas grandes. Eu sei que a gente tem vasos diferentes. O oleiro, ele faz vasos diferentes para propósitos diferentes. Cada um tem o seu chamado, o seu propósito. Mas tudo que Deus chamar você para fazer é algo grande, é algo maravilhoso. Amém? E se Ele chama você, é porque você tem uma capacidade, que Ele olhou para você, tem um potencial maravilhoso, Ele quer usar a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, Deus quer fazer que você seja usado. Uma das fases mais difíceis para o vaso, a prova mais difícil é o cozimento. O cozimento é onde ele vai entrar no fogo, tá certo? Então, o que acontece quando se coloca o vasinho dentro do forno? Eu lembro de uma particularidade, eu lembro da minha mãe. A minha mãe, ela fez uma época um curso, eu acho que, não sei se você lembra você lembra do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo? Alguém lembra? Tinha a escola técnica, né? Depois, lembro que lá tinha muitos cursos de arte, né? Eu acredito que ainda tem. Minha mãe fez um curso lá de fazer vasos vitrificados de barro, pintados, né? E o forno. E ela falava justamente que ela colocava lá, e eles tinham um vidrinho que eles ficavam vendo o negócio, o fogo, o forno pegar eles, né? Bem interessante, né? Porque era um calor não para destruir, mas era um calor para tirar as impurezas. Amém? Isso fala alguma coisa com você? Isso fala alguma coisa? O calor de Deus, o fogo do Espírito Santo, amém? Não é para te destruir, é fogo amigo. É para te tirar as impurezas, é para secar
a umidade, não a humildade. É para secar a umidade, a água que tem aí dentro, entendeu? Então, quando se colocava, ela dizia assim, quando se colocava no forno, se fumegava, se via uma fumaça saindo de dentro dos vasos. Olha que legal. Então, ali estava acontecendo um processo de secagem. Em inglês, isso chama smoking the pot. É literalmente fazer fumegar. Deus está querendo botar fogo em algumas pessoas aqui. Aleluia. Levar a pessoa para o forno. E o fogo do Senhor começar a queimar. Aí as impurezas começam a sair, né? Eita, que coisa boa. Não mata não, fica tranquilo, viu? Não mata, não mata. O fogo de Deus é um fogo amigo. E essa fase faz com que o vaso fique tão firme, ele fique tão conciso, ao ponto de ele não quebrar mais facilmente. Olha que interessante. Tecnicamente falando, se você deixar somente um vaso de barro secar natural, sem ir ao fogo, ele até seca. Ele demora mais, mas vai secar. Só que ele fica super frágil. Alguns quebram até com um toque de dedo, assim, ó. Por isso que o processo, essa ideia da casa do oleiro foi de Deus, viu? A lição da casa do oleiro é de Deus, tá bom? É para você aprender aí, tá? Não estou inventando, não. É o forno também vai deixar o vaso ficar firme, forte, pronto para aguentar a pancada. Quem quer ganhar pancada aí? Jesus. Não, Jesus não vai te dar pancada, mas ele vai te colocar, não é? Talvez você tenha que ter uma estrutura para aguentar e ficar bem. Não desfalecer nos nossos sentimentos, na nossa alma. Então, é muito significativa esta fase, porque de fato o vaso ele é vitrificado, ele perde totalmente a umidade, sai todo o vapor. E talvez Deus coloque humildade, né, da pessoa, porque talvez ela não tivesse humildade. Tira a umidade e coloca a humildade. E quando o vaso está partido? Põe agora de novo a figura do vaso partido. O Aparício quebrando o vaso. Beleza. De novo, olha aí. Salmo 31, verso 12, não precisa dizer, não é? Não precisa ler lá, mas está dizendo assim: sou como um vaso quebrado. O que te diz um vaso quebrado? É um vaso que perdeu um propósito, não é? Sim? Sim. É um vaso que perdeu um propósito. É um vaso que perdeu a função a qual ele foi criado. Só que a mensagem mais confortadora da casa do oleiro é que o barro nunca se torna inútil. Você nunca vai se tornar inútil no reino de Deus. Amém? Um vaso que está numa situação onde você enxerga que você precisa ser consertado em algumas coisas, algumas estruturas precisam ser refeitas na sua vida. Deus está disposto a fazer isso. Só que é bem interessante porque ele quebra e ele esmiuça o vaso e ele vai tornando aquilo um pó. Ele precisa deixar na forma de pó novamente. E é interessante que para se construir um novo, olha que legal, é tudo informações técnicas do oleiro. Para se construir um novo, quando esse pó estiver todo pronto lá para ser misturado com água de novo, ele pega pó também de outros barros para juntar nele. Aí sim ele vai ganhando uma força, aí ele vai refazendo. Aí ele vai sendo de novo moldado do jeito que Deus quer. E Deus vai fazendo de novo. E Deus nunca despreza os seus filhos. A Bíblia diz assim, que Jesus nunca vai lançar fora as ovelhas que o Pai lhe der. Jesus, ele disse assim, as ovelhas que o Pai me der, ele diz assim, de modo algum eu lançarei fora. Você percebe? Você percebe? É uma graça tão maravilhosa, tão acolhedora, que não importa a situação que a gente está, ele está sempre nos chamando. Ei, vem, você é importante para o reino. Ei, eu preciso de você, venha, vamos juntos, vamos fazer coisas juntos. Eu tenho um briefing
não é um bife, é um briefing para você. Né? Eu tenho algo, eu tenho uma pasta, eu tenho um projeto para você. Eu tenho coisas grandes e poderosas que eu quero que você faça, que você realize. Não é? Acredite, Deus está te chamando e Deus nunca vai nos desprezar. Que coisa linda, que coisa linda. Ah, que coisa maravilhosa. Ele sempre vai nos chamar, ele sempre vai nos amar, nunca vai nos desprezar. Amém, queridos? Amém? Olha só, eu lembro que Jesus foi o maior exemplo de alguém que passou por um esmagamento. O esmagamento de Jesus foi o mais terrível. Hebreus, pode colocar aí, Hebreus, capítulo 2, verso 18. Diz assim: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Quando nós olhamos o ministério de Jesus, nós percebemos que ele foi provado e aprovado em todas as coisas. Essa escritura está dizendo que ele é poderoso para nos atender, porque ele passou por todas as coisas. Ele foi tentado. A Bíblia diz claramente, porém, que ele não caiu em nenhuma tentação. O Cordeiro Jesus perfeito. Amém? Mas ele foi tentado e ele sabe bem o que é padecer. Isaías chama Jesus de homem de dores. Alguém que conhece o sofrimento. Amém? Mas ele passou por um esmagamento, por assim dizer, diferenciado. Ele foi, quando nós lemos aquele trecho do Evangelho que diz: entrai pela porta estreita, porque longo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Mas ele fala: entrai pela porta que é estreita. Jesus é a porta estreita. Quando a gente pensa nesse texto, a gente pensa logo que Jesus é uma porta que é difícil de entrar, né? A gente tem que passar assim. Não. A ideia melhor desse texto é uma porta que foi estreitada pela pressão. É alguém que foi provado e aprovado em todas as suas provas, para que pudesse socorrer e ter autoridade para ajudar qualquer homem, qualquer mulher no dia de hoje. Amém? Quando a gente lembra no Getsemane, por exemplo, Getsemane significa lagar de azeite. A gente pensa nas azeitonas, das oliveiras. As azeitonas, elas produziam o quê? Um azeite puro, né? Elas eram tratadas como puras. Para você ter uma ideia, outros tipos de óleo eram usados no templo, mas o azeite era considerado um óleo puro. Ele tinha algumas funções muito, muito específicas. Mas as azeitonas, por exemplo, elas precisavam ser espremidas, apertadas, nos lagares de azeite. Tem uma foto aí do lagar de azeite? É mais ou menos assim. Agora não é mais o Aparício. Esse aqui é o Normândio. O irmão Normândio, ele mora na IA. Então, é mais ou menos assim. Era uma pedra roliça que amassava as azeitonas para extrair o azeite. Beleza? Deu para entender aí? É mais ou menos essa que é a figura do que faziam lá. E Jesus, ele é comparado justamente a alguém que foi espremido, apertado, para que dele saísse um azeite. Para que dele saísse a salvação, para que dele saísse a obra redentora de Cristo. Amém? Então, essa é a ideia. Jesus, como que alguém que tivesse também descido a casa do oleiro, né? Não para ser reformado ou formado, mas alguém que aprendeu uma lição das azeitonas ou do azeite. Alguém que foi exprimido, alguém que, quando a gente fala no lagar de azeite, é algo que a gente diz assim, insurgir, não é? As azeitonas simplesmente elas são colocadas lá, o rolo passa em cima para que o azeite seja tirado. Então é contra a força das azeitonas. Jesus, ele não resistiu. A Bíblia fala que ele foi como uma ovelha ao matadouro. Não abriu a sua boca. Mas lá, naquele momento do Getsemane,
o azeite dele, o sofrimento dele foi expresso da mesma forma como se fosse ser tirado um óleo de uma azeitona madura. Olha que interessante. As azeitonas maduras, eu não sabia muito disso. Eu já vi um pé de azeitona. Põe a figura da irmã Nilceia. Essa é a irmã Nilceia. Ela está ajoelhada ali, que ela está numa oliveira. Ó, pega uma vara, olha assim as oliveiras. As que tiverem maduras caem num pano. As que não estiverem ainda maduras tem que ficar grudada para amadurecer mais. Entendeu? Entendeu? Então é mais ou menos assim. Chacoalhou, beleza, caiu. Caiu, próxima fase, e para o moinho de azeite, onde vai ser amassado para ser tirado, extraído o seu melhor. Então olha que interessante. Parece que essas coisas nos levam a pensar que Deus, em algum momento da nossa vida, Ele precisa de ter algumas atitudes meio que diferentes para tirar o nosso melhor. Ele precisa talvez te levar para algo mais profundo, talvez para um mergulhar mais profundo, talvez para algo que você não fez ainda. Para quê? Para que Ele possa tirar o seu melhor. Talvez você não tenha nem visão do que você pode fazer, da capacidade que você tem. Mas Deus quer te levar a entender que você pode ser poderoso nele. Amém, irmãos? Então, que interessante. As maduras estão prontas para ser exprimidas. As verdes continuam no fé. Mas olha que interessante. Eu quero que você pegue a essência disso. No Getsemane, o coração de Jesus foi exprimido. A angústia dele se tornou, como diz o texto, em gotas de sangue. A Bíblia fala que Jesus, preste atenção, ele passou por um batismo de dor. Já ouviu falar isso? Na Bíblia tem isso aí. Coloca aí em Lucas capítulo 12, 50. Olha que interessante, Lucas 12, 50. Diz assim: tem, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Ele estava falando de um batismo de sofrimento. Porque ele já tinha sido batizado, lógico, você sabe que já tinha sido batizado nas águas. Ele não estava falando mais do batismo das águas. E ele estava falando de um batismo de sofrimento. Ele estava falando, eu me angustio até que ele aconteça. Mas olha que interessante, ele estava falando que ele precisava passar por esse batismo de sofrimento. Porque se ele não passasse, a redenção não poderia ser revelada. Põe num outro texto, que isso fica muito claro. Vocês vão entender o que o pastor está falando. Eu quero fazer um fechamento bem legal. Marcos, capítulo 10, 38. Olha só. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? 38, né? 39 agora. Disseram ele, podemos. Tornou-se-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Ele estava falando de um batismo de sofrimento, algo muito maior, algo que foi como que uma convergência do seu ministério. Ele estava chegando naquele momento onde de fato o ápice da angústia alcançaria o seu ponto máximo. Então Jesus, ele foi destinado a ser partido como um vaso, quebrado como um vaso. Ele partiu e foi feito em muitos pedaços. E como eu te disse, daquele vaso que é quebrado, quando um vaso é quebrado, o pó é aproveitado em outros vasos. Eu quero que você imagine a da figura de Jesus sendo esmiuçada, sendo partido por todo mundo. Quando a gente ceia, a gente fala, esse é o pão, que é partido por todos, por muitos, para o perdão dos pecados. Então Jesus sendo partido, como um vaso sendo partido em vários pedaços. O que acontece? Ele agora, ele é parte integrante das nossas vidas. A ideia é que Jesus, ele mesmo ajudou a formar você.
A ideia é que Jesus, ele mesmo deu o seu corpo para você. A ideia é que Jesus, ele mesmo fez que você bebesse e fosse lavado no seu sangue. Amém? E João, ele faz uma declaração, ele diz assim, ó, tal qual ele é, nós somos nesse mundo. É a essência do vaso quebrado, né? Jesus, ela está em todos nós hoje. Jesus quebrado nos construiu para sempre. Nos formou para sempre, em nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, o nosso coração precisa se abrir para Deus. Se abrir para Deus e falar assim, Senhor, a obra é muito maravilhosa, é algo muito maravilhoso. Então eu quero descer. Eu quero descer. Você entendeu que a casa do oleiro não é um lugar físico, mas é um lugar que talvez você tenha que descer para Deus tratar o seu coração, para Deus falar ao seu coração, para Deus revelar coisas que Ele deseja de você. Então, o nosso coração se abre, porque esse amor nos encontrou um dia de uma forma tão maravilhosa, e a gente precisa ter o desejo, o mínimo desejo, não é? A gente precisa minimamente ter um desejo de convergir para Deus, de querer ser um instrumento na mão de Deus, de querer ser um vaso de honra nas mãos de Deus. Amém, meus irmãos? Amém, meus queridos? Então, qual é a mensagem da casa do oleiro? O que Deus quer nos falar essa noite? O Senhor deseja que a gente seja transformado. A Bíblia não fala que a gente é transformado de glória em glória? De fé em fé? De vitória em vitória? Deus nos chamando para degraus cada vez mais altos, para um progredir no Senhor, para entender que Ele está nos levando a um amadurecimento perfeito. Então, Ele quer que a gente seja transformado, para que a gente seja, de fato, vasos de bênção. A gente precisa só lembrar do texto que a gente leu em 2 Coríntios. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tudo é para a glória de Deus. Assim sendo, eu faço umas perguntas para a nossa reflexão, para as nossas reflexões, para que você pense aí. Será que você está disposto a ficar nas mãos de Deus sem se revoltar? Deixar Ele fazer o que Ele quer? Será que Deus fala assim, ó filho, eu quero tirar isso da sua vida. Quero que você seja outra pessoa. Será que a gente abriria a mão de um plano que a gente tem como sagrado? Mas que Deus está falando assim, eu não quero isso para você. Tem algo muito melhor. Será que a gente abriria a mão? Teria coragem? Será que isso é ser moldado por Deus? Será que a gente aceitaria Ele fazer segundo a vontade dEle? Entendendo que Deus não é um estraga-prazer. Deus, Ele não quer jogar um balde de água fria nos nossos planos, mas Ele tem algo muito maior para mim, para você, algo muito melhor. Será que você está de acordo, você concorda em Ele te tirar de alguns lugares? Depor você? Ser deposto. Não porque Ele quer te humilhar, mas porque Ele quer te reconstruir. Será que você permite ser levado à sua forja? Sabe o que é forja? É a mesa, não é? Onde ele tem as ferramentas. Talvez ele tenha que fazer uma arte no vaso. E talvez ele tenha que usar algum metal para fazer alguma arte, alguma coisa. Quando a gente fala de forja, a gente fala de uma oficina onde tem fundição, onde Deus pode e quer trabalhar nas nossas vidas, quer trabalhar nas nossas estruturas. Outra pergunta: será que Deus pode nos espremer até que um azeite comece a sair da nossa vida? O melhor, será que o nosso melhor está em perceber que Deus pode e quer nos espremer para nos levar a uma nova fase da nossa vida? Será que Deus pode definir os meus planos pessoais? Será que Deus pode me guiar nos meus planos pessoais? Será que eu posso abrir mão? Será que eu tenho coragem
de abrir mão dos meus planos pessoais? Outra pergunta, será que ele pode limpar? Já ouviu falar em sedimento? Os sedimentos do coração é como alguns depósitos de minerais que vão ficando, que pode atrapalhar na composição do barro. O barro ele precisa ser puro, mas quando tem alguns sedimentos de impureza, o barro perde a perfeição. Eu lembro até daquela palavra que eu gosto de citar muito, quando a gente usa a palavra sincero, né? Sincero significa sem cera, né? Sem cera. Porque os vasos da antiga Grécia eram feitos, eu acredito que no geral de pedra-sabão, entre outros materiais, e aqueles materiais às vezes eles ressecavam. Então eles abriam um negócio assim. O que eles faziam? Eles colocavam uma cera para fechar e faziam um polimento de novo. É tipo uma funilaria mal feita aí, entendeu? Colocava funilaria, pintava e ilustrava de novo. E quando as pessoas iam comprar o vaso, eles perguntavam para o dono: olha, ele é sem cera, ele é sincero. Deus talvez queira nos chamar o nosso coração a uma sinceridade. Aquilo que a gente fala para as pessoas ser verdadeiro, não ser falso. A gente não esconder nosso coração. Eu sei que a gente não abre o coração para todos, mas quando tiver que abrir, que sejamos verdadeiros, não sejamos falsos. Amém, meus queridos? Amém? Será que Deus pode tirar do nosso coração e Ele quer tirar toda amargura, todo sofrimento, todo sentimento de inadequação, toda reclamação, toda murmuração? Seria tão bom se a gente começasse amanhã, numa segunda-feira, nas nossas redes sociais. Todo mundo tem rede social. A gente começasse a falar mal das pessoas. Né? Seria bom? Não? Falar mal das pessoas, criticar as pessoas? O que você acha? Criticar os seus parentes? Ou talvez a gente tivesse uma outra postura. Começasse a falar bem, começasse a colocar versículos, mensagens, coisas boas que edificam, porque talvez a gente comece a mostrar que a gente tem uma nova cara, uma nova fase na nossa vida, e Deus de fato e de verdade mudou nossa vida. Amém? A gente parar de postar tanta coisa imbecil, mas algo que realmente edifique as pessoas. Outra pergunta, será que a gente está disposto? Será que você está disposto a se esvaziar de você mesmo? Será que você está disposto a focar no reino e na sua vontade? E abrir mão dos seus desejos? Será que Deus pode escolher o lugar que Ele vai te usar? São perguntas que Deus sempre vai nos fazer. E a Casa Toleiro é um convite a nós todos, para que a gente desça, não somente essa noite, mas todos os dias da nossa vida, até que a gente seja formado e aperfeiçoado nele, em nome de Jesus. Tem uma oração que eu queria que você lesse, que os meninos vão colocar na tela aí. Essa oração, inclusive, está no grupo de igreja, no grupo da igreja. Agora, se você quiser acompanhar, inclusive, no seu celular. Consegue colocar aí, meninos? Vamos cantar aquela música? Vocês cantaram no final? Glória. Consegue aí, Ralf? Vai dar certo? Chegou. Então a oração é descendo a casa do leiro aí. Vamos lá. Diz assim, ó: Senhor, meu Pai querido, segundo a tua vontade, quero me dispor a descer à casa do oleiro. Lá o Senhor me mostrará o quanto deseja moldar a minha vida. Glória a Deus. Este momento insurge diante de mim, me convocando para uma mudança radical, um estabelecimento de uma nova estação, um amadurecimento nunca antes por mim provado, um momento ímpar na minha história, onde serei um instrumento pronto para ser usado para a sua glória. Eu te agradeço, porque me aceitas para o teu serviço. Sim,
Em Cristo me tornaste valioso para o teu reino. No entanto, sempre me chamas para mais, para algo maior. Portanto, eu me coloco diante de ti, sem reservas, para que me moldes da maneira que achar melhor. Aleluia. Os teus desejos para mim são de paz e não de mal. O mover do teu espírito é para me aperfeiçoar. Quero me desvencilhar da natureza antiga, me revestir da nova, tirar os pesos e pecados, pois vejo algo sublime que tens para mim. Quero me expor à tua mesa e à tua forja, pois estou convicto que a tua vontade é sempre melhor. Por isso, eu abro mão de conduzir a minha vida, para que tu a dirijas. Sei que sou transformado pela renovação da minha mente, pela sua palavra. Sou vaso útil em sua obra e confio no teu amor. Quero ser examinado com a lanterna da tua palavra. Se houver resíduos de impurezas, raízes de amargura, egoísmo, orgulho, pode me quebrar, me amassar e me refazer, para que eu seja capacitado para a tua obra. Sou vaso de barro, habilitado para acolher o teu poder, para que a excelência seja sua e não minha. Quero ser vaso de honra para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica de pé. Glória a Deus. Fica de pé. Antes dos meninos cantarem, eu quero que você se disponha. Você podia levantar suas mãos, fazer uma oração. Quero que você se coloque diante dele, dizendo assim: Senhor, eu estou disposto a descer a casa do oleiro, para que você me molde, para que você faça de novo. Não é, irmãos, eu quero que você perceba, não é um auto-melhoramento, não é uma autoajuda, mas é a ajuda do alto que vai mudar você, vai te levar para algo maior e algo melhor. Deus te transformando, Ele vai fazer com que a glória dessa segunda casa, desse segundo momento, seja maior do que a primeira. Ele vai fazer com que você seja muito mais produtivo no reino, que você seja muito mais eficaz nas coisas que você faz e que você realiza. Levanta suas mãos aí, faça sua oração em nome de Jesus. Sejam transformados pela palavra em nome de Jesus.